Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é para falar com o setor de citros. Começou a florada em algumas áreas do cinturão citrícolas do país e a Fundecitrus está alertando o produtor sobre os cuidados que ele precisa tomar nesse momento, principalmente por conta desse clima irregular que a gente vem observando aí nesse último ano. E hoje nós convidamos aqui para falar com a gente, então, o Geraldo Silva Júnior, ele é pesquisador da Fundecitrus. Geraldo, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virginia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Geraldo, para a gente começar, eu queria entender essa questão da florada começando, né, no cinturão citrícola. Queria saber se está dentro da janela ideal, considerada ideal, como é que o clima tem impactado aí para o desenvolvimento da safra, pode ser? Pode ser. Virgínia, a florada geralmente ela inicia no estado de São Paulo, lá na região que a gente chama de sudoeste, que é a região ali de Avaré, Santa Cruz do Rio Pardo, Itapetininga. E geralmente ela começa em agosto, mas esse ano alguns pomares floresceram no mês passado, em julho, já estão com flores. E outros pomares vão começar a florescer agora no período normal. Isso varia muito em função da quantidade de frio, de horas de frio. E também em outras regiões mais ao norte do estado, o estresse ocorre muito pelo déficit hídrico, então pela seca. Então a gente tem áreas mais ao norte que é em função da seca que ainda não floresceram e ao sul que dependem mais do frio que já iniciaram esse florescimento. Então a florada ainda está irregular mesmo lá no sul. Alguns talhões já começaram a florescer em função do frio, atrasou um pouco o desenvolvimento dessas flores que saíram em julho e outras vão sair agora em agosto, como é o previsto para aquela região. Geraldo, essa florada irregular, né, daqui para frente, lá na frente, aliás, perdão, ela vai impactar como essa produção? O que a gente pode esperar da safra desse ano, né? A gente vem acompanhando que esse clima irregular tem afetado também a produção de citros, mas o que a gente pode esperar lá na frente com essa florada irregular acontecendo agora? Então, essa florada ela depende muito desses fatores que a gente fala da quantidade de horas de frio, em algumas regiões da seca, então a gente só vai saber quando a gente tiver com todos os pomares florescendo e quais as condições climáticas que vão influenciar não só o florescimento, mas também, ao final do florescimento, a fixação de frutos. Então, tudo vai depender do que a gente vai ter de condição climática até o final do florescimento nas diferentes áreas. Então, é difícil prever agora, é sempre muito difícil porque a florada está apenas começando, então não dá para se prever, vou ter uma florada mais intensa ou não, só pelo início dela. Então a gente precisa ver o que vai acontecer agora com esse frio que a gente teve, se vai vir uma florada muito forte, e se vier uma florada muito forte, promete ter uma safra boa. Agora temos que ver o que vai sair nesses pomares daqui para frente, que depende muito do frio lá no sul. E o sul, o sudoeste, é uma região, apenas uma das regiões no cinturão citrícola. As outras também, ao centro, mais ao leste e ao norte, impactam também na produção e ainda não floresceram. Então, tem todos esses fatores contribuindo aí para a ocorrência da florada e fixação dos frutos. Geraldo, a gente sabe que tem mais um período ainda de tempo seco, né, da estação seca. Eu queria entender da Fundecitrus como é que está a questão hídrica nesse momento, né? O déficit hídrico nas principais áreas de produção continua muito acentuado. Qual que é a data limite para a gente começar a ter essas chuvas? Quanto que a chuva pode demorar? O que você traz de informação referente a isso para a gente hoje? Então, Virginia, em relação à chuva, é difícil prever a chuva em longo prazo. Geralmente, a gente tem alguns alertas que a gente usa aqui, até para controle de doença, que a gente informa, usando alguns sites de previsão, chuva para 3 ou 4 dias. Quando a gente fala dessa chuva mais sazonal, é mais difícil a gente prever se vai ser chuvoso em agosto, setembro, porque a gente usa muita informação dos sites e das empresas que trabalham com previsão climática. Então, é mais difícil a gente prever se vai ser chuvoso esse mês ou o próximo. Então, a gente não tem essas informações, até porque não é a nossa expertise, mas a gente conta com a expertise de empresas ligadas na área. Então, o que a gente tem visto que é muito bom e tem nos ajudado é a chuva mais para os próximos dias, que acerta bastante e nos ajuda a controlar as doenças, mas essa previsão sazonal é mais difícil. Então, a gente espera que, à medida que venha, que se inicie o período chuvoso, que chova o suficiente para, depois de florescidos os pomares, eles fixarem os frutos. Isso é muito importante, né? Ter a chuva depois, durante a florada, até ali o final da florada, para que sejam fixados os frutos.
E tem um outro ponto também que é importante, não pode ter altas temperaturas lá no momento da fixação dos frutos. Então, por mais que a gente tenha uma florada muito boa, o que tem acontecido nos últimos anos, a florada tem sido boa, mas lá no final, na hora de fixar o fruto, geralmente ali em outubro, pode ter temperaturas muito altas e derrubar esses frutos que seriam vingados, né? E, Geraldo, falando um pouquinho, então, desse início da florada, a Fundecitrus tem focado aí os trabalhos para orientar o produtor, né, neste momento. Eu queria saber no que ele precisa estar ligado, o que não pode deixar passar, quais são as orientações da Fundecitrus para o produtor que está no campo nesse momento? Então, a recomendação do Fundecitrus, principalmente para os produtores que estão lá no sudoeste, porque a gente tem uma diferença, por mais que a gente esteja dentro do estado de São Paulo, a gente tem diferença de regime hídrico do sul do estado para o norte. E lá no sul, geralmente, chove nessa época do ano agora, que no norte não vai chover. Então, vai passar esse período seco no norte, depois vem a florada e começa a estação chuvosa. Agora, lá no sul, com esse tempo mais frio, fazendo que a florada fique mais longa e podendo chover, a gente pode ter ocorrência de uma doença que é muito importante lá no sudoeste, que é a podridão floral. Então, o Fundecitrus fez um webinar ontem, a gente trouxe informações de florada e também do controle dessa doença, que é a podridão floral, para que os produtores possam controlar da maneira correta se chover e não ter problema, porque essa doença pode causar reduções de até 80% na produção. Então, é uma doença muito séria durante a florada e é uma doença que ocorre com uma frequência maior lá no sudoeste em relação às demais regiões do estado. Então, uma atenção tem que ser redobrada nesse momento de florada a essa importante doença. E se a gente for analisar os últimos anos, Geraldo, como é que foi a incidência dessa doença aqui no Brasil? Foi expressiva? Teve algum impacto que chame a atenção? Como é que vocês avaliam aí as últimas safras? Só para você ter uma ideia, ainda bem que essa doença a gente considera ela como esporádica, ela não acontece todos os anos, e a gente já teve problema muito grave na década de 90, a gente teve na década de 2000, em 2009 a gente teve um problema gravíssimo lá no sudoeste, tem fazenda que perdeu mais de 50% da produção, tem pomar que perdeu mais de 80%, geralmente não derruba todos os frutos, mas tem pomar que perde 80%, 85%. Então, em 2009, a gente teve a última epidemia, que foi uma das mais severas. Só que nos últimos anos, a gente teve uma safra ou outra, algum dano numa região mais específica, em outras não. Aí o impacto para o setor como um todo não é tão alto. E é difícil mensurar essa queda, porque o Fundecitrus mensura a queda nos pomares para diferentes doenças que derrubam o fruto, ou pragas também, depois que ele foi formado. Porque aí você consegue marcar o fruto e quantificar quanto dele está caindo e contar no chão que caiu. Essa doença, ela derruba o fruto antes dele ser formado. Então, muitas vezes você tem a flor, antes de vingar e formar um fruto, esse fruto vai cair. Então, é difícil de mensurar. A gente não consegue saber quanto perdeu porque o fruto nem chegou a ser fixado. Ao contrário de outras doenças que derrubam o fruto na fase que ele já está maduro. Então, é difícil a gente estimar quanto foi a perda, mas a gente estima mais ou menos o que a fazenda produzia nos anos anteriores e o que ela produziu naquela safra. Então, a última safra que teve muita perda foi 2009, mas a gente teve ao longo dos 5 anos regiões específicas com alguns pomares tendo perda, porque essa é uma doença que varia muito também em relação do pomar. As variedades Natal e Pera, variedade laranja doce, tem mais problema, por exemplo, que uma Hamlin, que é uma laranja precoce. Então, isso varia muito dentro da fazenda. Tem pomar que pode perder 80% e um pomar vizinho de outra variedade não perder praticamente nada, né? Geraldo, você mencionou que tem alguns anos que a doença aparece, tem safras que ela não tem uma incidência tão expressiva, mas a gente consegue entender por que ela é um controle mais efetivo no campo ou tem alguma condição climática, alguma outra característica que faz com que em algumas safras ela seja mais perceptiva, mais invasiva? Ô Virgínio, o que a gente tem observado é que quando a gente tem chuvas consecutivas durante o florescimento, por pelo menos 2 ou 3 dias, e quando isso se repete ao longo do florescimento, por mais semanas, então essa semana choveu 2 dias, semana que vem mais 2 dias, uma terceira semana do florescimento mais 2, 3 dias, aí a doença vai crescer exponencialmente, causar danos muito altos. Então, quanto mais eventos de chuva vai tendo ao longo do florescimento, mais a planta vai ficando molhada, e se ela ficar molhada por longos períodos, o fungo vai infectar as flores e causar essa queda dos frutos. Então, ela é muito dependente de chuva com prolongamento das horas de molhamento. Então, nas safras ou nas regiões em que tem muita chuva durante o florescimento, é onde essa doença vai causar dano. E o que o Fundecitrus fez com seus parceiros? Desenvolveu um sistema de previsão.
no qual estações meteorológicas enviam dados de clima para esse sistema, ele calcula os riscos baseados nas horas de molhamento, na temperatura, e a gente envia alertas para os tricultores, se o risco está baixo, está moderado, está alto, aí ele vai tomar a decisão se vai pulverizar ou não. Por exemplo, essa semana, não tendo chuva, o risco vai estar sempre baixo, não tem que proteger. E se isso permanecer por 2, 3 semanas, não vai ficar sem proteção 2, 3 semanas. Vai ter uma chuva lá na 3ª semana. A gente avisa 4 dias antes que vai ter probabilidade de chuva e ele tem condição de proteger esse pomar 3 ou 4 dias antes da chuva e não ter problema com essa doença. Geraldo, como é que o produtor tem acesso a essas informações? Ele precisa acessar algum site, algum aplicativo? Como é que ele recebe esses dados? Esses dados eles podem ser visualizados de 2 formas. Ele pode entrar no site do sistema, aí é só solicitar o Fundecitrus, ele pode pedir pelo 0800 ou algum agrônomo nosso. A gente cria um login e a senha e ele pode acessar o site e ver as informações de todas as estações que a gente tem hoje, que a gente tem mais de 170 estações distribuídas em todo o estado. Ou ele pode entrar num grupo de WhatsApp dos nossos agrônomos e receber os alertas diários. A gente manda o alerta para as estações que estão mais ao sul-sudoeste, outro alerta para aquelas que estão mais ao centro-norte e um segundo alerta de chuva para os próximos 4 dias. Se ele estiver nos grupos de WhatsApp dos agrônomos, eles vão receber todos os dias. E também no nosso Instagram a gente divulga, por meio de store, esses alertas de chuva e também o alerta de risco para podridão floral. Então ele pode entrar em contato com o Fundecitrus, a gente pode incluí-los em grupo ou criar um login e senha da forma que ele preferir. E, Geraldo, recebendo esse alerta, né, de que o período ele é suscetível, que tem esse risco, qual é a medida que o produtor vai tomar lá no pomar? O que ele tem que fazer? Quais são as orientações? O melhor controle que tem, o mais efetivo, é o controle químico, com aplicação de fungicidas. Então, recebendo o nosso alerta que a condição está favorável para a doença ou que vai chover daqui 3 ou 4 dias, ele vai antecipar, fazer essa pulverização preventiva. E a gente recomenda os fungicidas que são do grupo dos triazóis e das estrubirulinas, são misturas, né, de triazóis e estrubilulina, são muito efetivos. Quando usados corretamente, controlam até 95% da doença. Então, a ferramenta existe, o produto está disponível e ele pode fazer também para que ele otimize a pulverização na fazenda e faça o mais rápido possível, porque isso é importante. Se a gente der um alerta daqui 4 dias, ele tem que pulverizar todos os talhões da fazenda em até 3, 4 dias. Então ele tem que fazer tudo muito rápido. Então ele pode usar um volume de cauda mais baixo, uma velocidade de aplicação mais alta, e a gente fez vários estudos aqui no Fundecitrus, inclusive com nossos parceiros, e chegamos num volume baixo, que a gente usa hoje 20 ml de cauda por metro cúbico de copa, e uma velocidade de até 7 km por hora. Então ele pode usar triazol e estrubilulina, velocidade baixa, volume alto, fazendo esse operacional mais rápido e proteger todos os talhões. E se a chuva ocorrer, ele já está com tudo protegido. Geraldo, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando aí o desenvolvimento dessa safra que está só começando. Ok, Virginia, a gente que agradece, estamos à disposição. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Geraldo Silva Júnior, ele que é pesquisador da Fundecitrus, que trouxe para a gente aí que por conta de uma chuva registrada lá no final do mês de junho, algumas áreas do cinturão citrícola já começou a florescer, antecipou um pouquinho, mas ele disse que isso ainda está dentro do ideal, não deve trazer maiores problemas, mas o produtor precisa ficar atento porque o período ele é suscetível para podridão floral, que pode trazer problema lá na frente. Visando dar informação para o produtor e auxiliar no manejo para esse período do desenvolvimento da safra, a Fundecitrus, junto com a Exalc, criou um sistema de alerta que avisa o produtor o período de chuva, quantos dias vai chover, qual é o risco que ele tem de ter essa doença no pomar, e assim ele consegue tomar as melhores decisões. Para você receber todas essas informações, ele trouxe para a gente que basta entrar no site da Fundecitrus, entrar em contato com a própria Fundecitrus, fazer o cadastro que você recebe as informações em primeira mão. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continua e já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.